Olá, Ana. Tudo bom, Rô? Tudo ótimo. Eu adorei a seleção. Você gostou? Nossa, muito nossa legal da escalação. Vamos mostrar de novo, então, Muito pra você ver legal de novo, aquela... Porque a Márcia e você hoje são as nossas jogadoras. As nossas craques de hoje. Mostra mais uma vez, Marcelo, por favor. Olha lá, ó. A Márcia Nunes está escalada. A Márcia é o quê? A zagueira? E a Ana é atacante. Atacante. Ai, Vocês são a nossa seleção de hoje. Que bom, né? Então vamos fazer tudo para ganhar. Com certeza, com certeza. Ganhar com que as meninas façam patchwork. Que isso é muito legal, viu? Elas estão fazendo, viu, Rô? Bem então, legal, né? bem interessante. Então, o que eu trouxe hoje, a proposta que eu trouxe hoje, as meninas, eu já vi nos outros programas, eu trouxe um modelo de régua entrelaçada, com a régua entrelaçada, um modelo de caminho de mesa. E fizeram muitas peças, me mandaram fotos, fizeram várias opções. Aí o que eu trouxe? Eu trouxe uma variação utilizando a régua entrelaçada nossa, que está no nosso kit, no nosso DVD. As meninas fizeram bastante o entrelaçado, que é esse trabalho aqui, olha, que foi o que eu já vim dar aula aqui com você, que as meninas fizeram bastante, se não lembrar, você tá vendo? Então, apareceu muito trabalho desse, fiquei muito feliz que não tem muita gente fazendo. Então, com a mesma régua, a gente vai fazer essa manta aqui. Aqui eu fiz um modelo de manta, que inclusive é a capa do meu DVD, mas isso não significa que precise fazer uma manta. Ela pode fazer um caminho de mesa, pode fazer uma toalha, pode fazer uma bolsa. Inclusive com os blocos que eu tenho aqui no passo a passo, depois eu vou montar a bolsa. Você pode vender, você pode presentear, né? Criar várias peças. Então, para começar, o interessante que eu gosto sempre de orientar as meninas é a escolha do tecido. Que cor de tecido, que estampa que eu coloco para trabalhar. Então, no caso aqui, a minha estampa principal são esses verdes aqui, olha. Eu parti deste verde. Como que eu parti deste verde? Eu peguei um tecido principal. Qual foi meu tecido principal? Esse listrado aqui. Certo. Então, o listrado foi meu tecido principal. Partindo do listrado, o que eu fiz? Eu tenho a opção, acho que eu vou mostrar aqui na faixa, olha, que fica mais fácil para os meninos, para eles pegarem. Eu adorei esse composê que então, você criou, viu né? que aqui no composê, o que eu fiz? Eu misturei poá, listra e arabesco. Certo. Então, para as meninas não terem receio de fazer essa mistura de Só porque textura. Tá usando um listrado, tem que usar um liso, né? Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado para coordenar, porque senão fica uma coisa assim meio carregada. Como que você faz para que não fique carregado? Você tem a estampa principal, que é o listrado. Então, dentro desse listrado aqui, o que eu fiz? Eu optei pelos tons de verde. Então, eu vou escolher texturas diferentes nos tons do verde que eu pus aqui. Por isso que eu coloquei um poá e aqui eu coloquei um arabesco. Se puder mostrar, os meninos puxarem a imagem, inclusive o poá daqui é um poá menor. Esse poá já é um poá mais graúdo. Certo. Tá vendo? Aqui tá um poá médio. Na imagem tá parecendo que ele é bem grandão, mas ele não é. Ele é de médio para pequeno. E no trabalho ele tá um micro poá. Certo. Como tinha acabado esse meu tecido, eu fiz o passo a passo com esse, que também iria ficar muito interessante, porque puxa pela cor. Aí pro tecido marrom, eu entro nessa cor aqui também. Eu entro nessa tonalidade aqui. Poderia até entrar nesse meio vinho aqui. Certo. Então, você sempre escolha uma estampa principal. Dessa estampa, você puxa as outras. Acaba sendo a linha condutora, Isso. né? Nos tecidos, na auréola, tem aquelas bolinhas, que são todas as cores que foram utilizadas na estamparia do tecido. Se você tiver dificuldade de partir para a estampa, procure na auréola do tecido e siga aquelas cores daquelas bolinhas. Que aquilo lá facilita para poder trabalhar. Perfeito. Deu para entender? Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma faixa de 7,5 do poá, uma faixa de 7,5 do listrado e uma de 9,5 do arabesco. Esse do arabesco ele é um pouquinho maior. 7,5, 7,5 e 9,5. E vou cortar com a minha régua de pet, a régua comum que a gente trabalha, faixa de 7,5. Então eu venho aqui, sempre na régua de pet eu gosto de frisar que se você for canhota, você tem que ter o número 1 do seu lado da sua mão. Então, vamos supor, eu sou destra. Então, aqui, o número 1 tem que estar do lado da minha mão direita. Se eu fosse canhota, o meu número 1 tinha que estar desse lado aqui. Perfeito. Então, as meninas compram régua de pet e não sabem para que lado que levar essas graduações. Sempre o número 1 virado para
mão que você trabalha. Tá. Então, número 1 tá aqui, eu vou medir 7,5 centímetros. Vou vir aqui, alinho reto aqui e alinho certinho aqui. Olha a importância de ter a régua, a base, Isso. né? Você não vai falar que é linda a nossa placa? Nossa, as meninas da produção linda, já mexeram com a gente. Já. Mas não é linda mesmo? Toda vez que a gente vem, a gente fala. Tá à venda na vitrine. Tá à venda na vitrine. Mas é lindo mesmo. Eu toda vez, e combina com as... Eu acho que é uma coisa agradável de ver. Sim, As meninas, moderno. As meninas brincam com a gente, mas é uma coisa agradável de se ver. Ó, vem aqui, ó. Cortei uma faixa de 7,5, certo? Cada um deste é um quadrado desse aqui. Perfeito. Certo? Você vai cortar quantos você precisar. Aí do neutro, que é essa parte aqui, olha, dessa parte aqui, do neutro eu vou ter uma faixa de 15 centímetros de neutro e uma de 9,5 do bege. Tá. E depois eu vou explicar, depois no decorrer do trabalho eu vou explicar o porquê dessas medidas. Vou vir aqui, vou cortar duas de 9,5. Venho aqui, corto uma e corto outra. Eu não vou cortar porque eu já tenho elas cortadas aqui, Tá. senão depois eu vou ficar com esse monte de pedacinho aqui. Aí o que eu vou fazer? Tenho ele aqui, ó. Para cada bloco, eu não medi, mas deixa eu só mais ou menos falar para as meninas quanto que mede cada bloco desse. Que isso é legal. Olha, ele vai ter costurado 14,5. Tá. 14 centímetros e meio costurado. Então, para você calcular quantos você precisar para um caminho de mesa, é só você multiplicar 14,5 pelo comprimento que você precisa. Tá. Aí você chega na medida do caminho que você quer. Legal. Tá? Se for uma colcha, você pega o comprimento da colcha e divide, vamos supor, 2,60 por 14,5. Você vai descobrir quantos blocos você precisa para fazer. Tá? Perfeito. Aqui está o centro. Vou até virar os números para os meninos, olha. Vou vir com... Aqui, olha. Tá certa a imagem para eles? Tá, né? Certo. E aqui, ó. Vou posicionar para cada bloco, eu vou fazer isso daqui, olha. Então, o que que acontece? Quando eu faço isso, eu vou construir o bloco. Eu vou costurar o bloco, eu vou construir o bloco. Ele, por si só, já é bonito. Certo. Se eu pegar e construir vários blocos, olha, dá para eu criar um outro desenho. Eu vou criar um outro desenho só com... Já cria uma outra figura. Uma outra lá. figura. Então, só com as emendas dos cortes, eu já crio um novo bloco. Aí, aquele processo, olha, direito sobre direito, vou vir aqui, olha, linha na costura do alfinete com a linha de costura no alfinete. Ajeita certinho com a mão, olha, aquela dica que a gente sempre gosta de dar, e a bolinha do alfinete virado para fora. Acerta e vai passar uma costura. Certo. Feito isso, você vai emendar as 3 partes e vai passar com a costura aberta. Olha lá, posicionando a costura, Tá? então... Isso olha daqui como que é interessante mostrar que ele tem que estar com a costura aberta. Por quê? Porque ele tem muita ponta, muito encaixe. Sim. Então, eu preciso que os encaixes estejam certos aqui. E na hora que eu fizer o corte, eu vou precisar acertar também. Olha como é que fica, então, o resultado. Daqui a pouco nós vamos continuar. Continuamos então, Ana? Continuamos. Eu vou deixar para conversar no final, tá, Rô? Ah, tá bom. A gente termina, a gente conversa Você um tem pouquinho, recados? tá? Que eu tenho recados. Vamos terminar a aula primeiro, senão depois a produção começa a banar, assim, Ficar desesperada com o e eu tempo, né? também fico desesperada. Então vamos lá. Agora, vamos lá. Aí o que eu fiz? Eu preparei, vou preparar quantos quadrados deixa. Se você observar, ele tem mais do que 14,5. Porque Sim. eu vou reduzir, vai chegar na medida da minha régua quadrada. Tá. Certo? Da régua da... Que é essa régua que é a vai. que vai no kit, Tá. certo? No kit, eu queria lembrar as meninas, no kit tem a régua grande e a pequena. A pequena também você faz coisas muito interessantes com a pequena na mesma proporção. Tá. Aí, uma dica que eu quero dar, que as meninas até mostraram agora a régua pequena e a grande, a pequena, ela é igualzinha à grande. Tá vendo que eles estavam mostrando? Olha, é o mesmo processo. Isso eu queria falar antes de começar a explicar a técnica, porque naquela aula do entrelaçado, a gente usou só faixas de 8,5. Certo. Que eu utilizei essa medida aqui, desta linha, deixa eu pegar um alfinete para mostrar, que é essa linha mais grossa aqui, olha. Você tá vendo? Essa linha mais grossa aqui, eu peguei daqui até aqui, tem 7. Por isso que ela tá 70 milímetros, que são 7 centímetros. Dessa linha grossa até essa linha grossa aqui, tem 7 centímetros. Mais a margem de costura, 1,5, 8,5. Então, eu vou Certo. cortar 3 faixas de 8,5.
Para essas internas aqui, o que eu faço? Aqui, olha, deixa eu mostrar para a câmera aqui. Aqui, olha, vamos supor, eu vou trabalhar agora, hoje com essa do meio aqui, com essa linha tracejada do meio. Tá. Essa linha do meio, o quadrado central aqui, ele tem 6 centímetros, que está marcado aqui 60 milímetros. Tá vendo? Esses 60 milímetros, eu tenho que acrescentar mais ao pé de máquina, a margem de costura. Certo. 1,5, 6 mais 1,5, 7,5. Por isso que naquela faixa verde, a gente cortou faixas de 7,5. Ah, tá certo. Não é porque eu inventei, é porque é o 6 mais 1,5, 7,5. E é tudo bem contabilizado. Tudo bem, é tudo milimetricamente certinho. Aí, por que eu coloquei 9,5? Porque se eu pegar essa medida aqui, olha, aqui é o vértice do quadrado, é a extremidade do quadrado, certo? Certo. Desta medida, aqui, olha, vamos pegar aqui, ó, desta medida aqui até aqui, deixa eu explicar, mostrar aqui, olha. Porque quando eu peguei esse pedaço, aqui eu pedi para as meninas uma de 7,5, uma de 7,5 e uma de 9,5. Eu gosto de explicar porque as meninas, elas simplesmente reproduzem, elas têm que entender o porquê. Por quê? Esse de 7,5, você deu para entender? Sim. Que é o quadrado central de 6 mais 1,5. Essa pequena aqui de 7,5 é esta medida deste vértice aqui, olha, desta ponta aqui, até aqui ele tem 6. Certo. Mais 1,5, também 7,5. Agora... Do outro lado, se você observar, acho que vê se você consegue ver na imagem. Eu estou procurando um lado que não dê reflexo. Ó, daqui até aqui, ele tem 8. Mais 1,5, 9,5. Por isso que uma faixa aqui tem que ser de 9,5, uma de 7,5 e a do centro de 7,5. E é importante a gente entender a construção, né, os cálculos que você fez, para a gente não se limitar a essa peça, fazer outras, o que acontece? Né? Elas compram a régua e elas fazem aquilo que você explicou. Aí elas ficam pensando, mas por que será que tem essas linhas internas? Exatamente. Aí elas vão cortar igual o primeiro que eu cortei, as 3 de 8,5. Porque a de 8,5, se eu pegar as medidas externas, todas elas vão dar 8,5. Certo. 7 mais 1,5, 8,5. Então, essas internas têm outra explicação, tá? Perfeito. Aquele azul e amarelo que mostrou no vídeo agora, que os meninos puxaram, também é feito com essa régua, que é o mais básico de todos, esse. Esses são 3 faixas de 8,5 que eu coloquei a régua e cortei. Que é bem simples também. já sabia já. Olha lá. Ele falou que já vai fazer patchwork. Vai fazer, já tá craque já. Então aqui, olha, o segredo dessa régua... Deixa eu puxar aqui pro Marcelo também, para ele puxar a imagem para mim. Esse pedacinho aqui, olha, tá vendo? Esse pedacinho aqui tem 0,4 milímetros. O segredo dessa régua é esse pedacinho, tá? Nos 4 cantos. Então, este pedacinho, eu tenho que colocar... Deixa eu puxar aqui, ó. Eu tenho que colocar ele aqui, olha, certinho, a linha do meio, olha, a linha do meio neste vértice aqui, ó. Tá dando pra puxar? Eles já estão craques na imagem, olha. A linha do centro com este pedacinho aqui, ó. Você tá vendo? Puxou bem a imagem. Certo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou cortar. Deixa eu arrumar a minha aqui, ó. Nas todas as linhas. Posiciona bem. Posiciona bem e vai sem receio. Certo? Vou vir e vou cortar, olha. E vou virar aqui e vou acertando. Porque daí sim você vai tirar aquele quadrado. Vou tirar o quadrado, que é o quadrado da régua de 14. Isso, já tá craque. Já pode ensinar sua mãe, Rô. Olha lá, tá vendo? A sua mãe, acho que ela já adquiriu a régua, ela comprou... Comprou, acho que ela ganhou, né? Que eu lembro que você ia dar um kit desse pra ela. Realmente. Eu comprei e dei pra ela. Aí você... já pode ensinar ela a fazer. Tô pagando ainda, mas comprei. Então aqui, olha, o que eu tenho? Eu tenho o quadrado de 14,5 dentro, certo, que é a minha peça principal. Então, este daqui eu vou reservar. Vou pegar este quadrado aqui e vou reservar. Tá. Isso daqui seria o meu descarte que eu jogaria fora. Eu jogaria no lixo. Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma brincadeira com ele. Olha o que eu faço. Eu venho aqui e dobro, olha. Dobro não, eu... construo uma outra peça, olha. Tá. Venho aqui e construo uma outra peça. Direito sobre direito. Tá. Passo uma costura e refilo, deixando ele... Isso aqui eu tenho vários, porque como eu fiz vários trabalhos com essa régua, eu tenho vários pedaços desses que eu montei. Para não jogar fora, eu já deixei ele costurados assim. E eu crio um outro bloco. Agora aqui eu vou deixar você criar. Brinca certo, com ele, olha. Vamos lá, então. Aquela brincadeira que eu falo de você ficar virando. Pode fazer isso daí. assim. Né? Pode fazer do jeito que você achar. Pode fazer assim. Tem 4. Cadê? Isso, ó. Aí.
Vamos brincar então. Por isso Ó, que que legal. Isso, olha, você tá vendo? Ó, já criou um outro modelo. Olha lá. Certo? Isso, você vai brincando. Se você fizer um barrado, ele vai ficar um barrado interessante. Ó. Assim também. Você dá um outro modelo também. Olha lá. Isso. Assim também. Fica Olha que legal esse, gostei desse. É brincadeira de criança. Tem um outro que você pode montar assim, olha. Yes. Por isso que é gostoso, às vezes, você mostrar para uma pessoa que, olha... sim, as pontas. Você montou um catavento aqui, olha. Aí o que você faz? Você vem com outro tecido floral ou estampado e corta um retângulo da medida aqui. Então você cria um outro bloco, bloco. Uma outra opção, ó, fazer com o marrom. Faz você com isso marrom. com as sobras, hein? Com as sobras. Com as sobras. Aqui? Aqui, ó. Montando. Assim. Tipo de um catavento mesmo. Virado pra lá. Assim. Isso. Aqui, olha lá, ó. Olha que interessante. Você cria uma outra estrela. Aí você completa aqui com outro tecido, ou neutro, ou um tecido estampado. Sabe o que é interessante? Que acaba mexendo com aquela parte do cérebro, da criatividade, né? Por isso que todo mundo que faz patchwork não tem Alzheimer. É verdade. Porque trabalha... Você trabalha e por isso com a criança não tem preconceitos. Então a criança faz, ela brinca. Nossa, quando eu pedi pra você, eu fiz de propósito. Você já ficou meio receoso. Por isso não tenha medo, faça sem receio. Não tem certo ou errado, né? Isso. E com o DVD fica mais fácil ainda para fazer. Porque o patchwork, além de ter essa criatividade, também tem a questão da matemática, né? Então vai exercitar muito o cérebro. Porque depois que você aprendeu a técnica, o corte, por isso que é interessante o DVD e a apostila. Porque você tem a técnica. Depois que você tem a técnica, você perca o receio e brinque com esses cortes. E é verdade mesmo, né, Rô? Eu passei por um problema um mês passado, uns meses atrás, uns dias atrás com meu pai, e eu falei que como é importante você ter esse retorno do nosso público, né? Sim. Tanta gente fazendo oração, que até queria agradecer as meninas aí. É impressionante, como faz bem para a alma. É verdade. Sabe? Então sempre tem a preocupação de falar uma palavra boa para o seu próximo, seu semelhante. Isso não é demagogia não, gente. Né? Você se sente acolhido. Às vezes, quando você está meio de baixa astral, você vai lá no Face, você começa a ler nessas coisas, não te dá um ânimo. Com certeza. É muito legal. E porque nós também temos essa fase, né? Lógico. Todo mundo, Todo né? mundo. Tem dia que você acorda, eu falo que tem dia que você acorda meio triste, meio não assim. Por nada, né? É verdade. Por nada, né? E as mensagens mesmo que eu recebo realmente são mensagens impressionantes e me ajudam em muito. É verdade, até as críticas, desistir, né? quando ela é construtiva, ela é bem-vinda, né? Quando ela é construtiva, ela é bem-vinda, né? Com certeza. Então, deu para entender o corte? Perfeito. E com as sobras o que dá para fazer? Aí o que nós vamos fazer? Você vai cortar quantos quadrados você precisar. Então, cada construção do quadrado que você fez, vai ser um bloco que você vai cortar. Então você determina o tamanho que você quer a sua peça, lembrando que ela finalizada ela vai ter 14 centímetros. Tá? Aqui ela está com 15,5 porque ainda tem a margem de costura, ela finalizada ela vai chegar nos 14 ou 14,5 dependendo da sua costura. Aí o que eu vou fazer? Esse é o meu corte, eu tenho aqui vários cortes, várias peças que eu cortei iguais. Aí eu vou montar aqui, olha, o trabalho. Então, eu vou partir do bege aqui. Eu vou formar um catavento com ele, olha. Então, esse está nessa posição, este está na outra. Igual você estava brincando ali com aquela sobra. Venho aqui, faz aqui, virou, formei um catavento, olha. Dá para mostrar bem o centro? Perfeito. Esse é o da nossa peça. Eu posso girar e criar outro, olha. Posso fazer pelo verde, ó, de poá. Olha. Que se eu unir depois, ele vai formar também, porque tá vendo aqui, olha, aqui ele formou de arabesco, de poá, ele vai dar a mesma coisa. Então, de repente, se as meninas se perderem, não fiz pelo marrom, fiz pelo verde, ele vai sair o bloco do mesmo jeito. Se eu girar, olha, e montar ele pelo arabesco, ele vai dar a mesma coisa, olha. Olha aí. Você tá vendo? É o mesmo bloco, porque na hora que eu unir um com o outro, eu vou ter o catavento marrom, o catavento verde arabesco, o catavento verde poá. Já vai ter todas essas formações. Se eu formar aqui, isso daqui, eu falo que isso é uma célula. Eu gosto de falar que isso é uma célula. 2 células, eu tenho meio trabalho, mais 2 o trabalho inteiro. Então, este é o bloco. O bloco é a parte todinha inteira. Certo. Para unir direito sobre direito, venho aqui com o encaixe certinho aqui e o encaixe certinho aqui. Vou ter essas 2 peças já costuradas. Aqui é interessante mostrar que ela tem que ter esse encaixe certinho, olha. Que é posicionamento de alfinete, é aquilo que a gente sempre faz.
ponta com ponta, tá? Certinho, isso daqui eu tô fazendo rápido porque a gente já falou bastante. Isso daqui não é defeito. Isso daqui é a minha margem de costura, aquele 0,75 mais 0,75 dá 1,5. Que realmente vai ficar, quando costurar, já vai unir. Isso, aí eu vou colocar direito sobre direito, encaixe aqui, ó, certinho, e encaixe certinho aqui. Fez isso, alfinete virado para fora. Aqui eu também tenho que fazer, olha, eu tenho que ter a preocupação aqui também de acertar, porque senão eu não vou fazer as pontas. Por isso a importância de se passar a costura aberta. Olha, aqui eu tenho que acertar a costura com costura, ó. Deixa eu virar a imagem, ó. Para ficar bem alinhado. Para ficar bem alinhado. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o bloco pronto. Aí, esse é o meu bloco. Costurado, passado, aberto, certinho, olha. Certo. Por quê? Porque eu vou encaixá-lo novamente num outro bloco e eu tenho ponto de alfinete aqui, aqui e aqui. Observa que, olha, deixa eu puxar para os meninos. Aqui, tá vendo aquele pedacinho da régua? Que é a importância dela para poder unir com a outra ponta e dar certinho. Tô falando, frisando bem isso, porque algumas alunas fizeram o vértice assim, olha. Aí ela come a ponta, fica feio. É verdade. Tá? Então tem que ter esse 0,75 aqui, ó. 0,75 não, desculpa. Os 3 milímetros, que é o cortezinho da régua. Certo. Tá? Montou o bloco. Aqui no caso eu tenho 4 blocos para essa manta. Né? São 4 blocos, eu fiz uma manta pequena, mas você pode pôr 9, você pode pôr a quantidade que você quiser. Uma faixa de 5 centímetros e outra de 8,5. Tá. Sempre aquele lado... Os lados primeiro, os 2 lados primeiro, a de cima e a de baixo. Esse daqui, você vai me perguntar, por que ele é diferente? Qual que é a diferença deste bloco? Deixa eu puxar. Segura isso aqui, por favor, para a imagem ficar melhor, olha. Olha lá. Você tá vendo a diferença de um para outro? Olha, são blocos diferentes. Sim. Cortados com a faixa das mesmas larguras, da mesma medida. Qual que é a diferença de um para outro? Este com vermelho, eu fiz com a régua espelhada. O mesmo corte, esse daqui eu fiz com 70 milímetros virados para cima. Certo. Este daqui eu espelhei a régua. Então já você obtém um outro bloco. Olha, segura de novo. Agora... Olha, observando bem o triângulo. Você tá vendo esse meu aqui, esse seu aqui? Segura aqui para mim, fazendo. Olha lá. Segura aqui os dois. Esse daqui, olha, ele forma um triângulo aqui, tá vendo? Quando ele formar um triângulo assim, é que a régua tá certa. Tá. Com o posicionamento da... número certo. Quando ele formar este aqui, ó, não é um triângulo, tá vendo? É uma outra forma. Significa que a régua foi espelhada. Então, se a régua tiver com 70 milímetros virados para cima, ele forma esse triângulo. Se ela tiver espelhada, ele te dá este efeito. Aí você escolhe, ou você monta este, ou você monta este. Não dá para unir os dois, porque o encaixe não vai bater, não vai ficar um desenho. Mas já é uma variação. Mas é uma variação. São 2 trabalhos que você tem opção. Olha só, que demais, hein? Você entendeu? Fantástico, hein, Ana? Tudo isso tem no nosso DVD, tanto a explicação com a régua espelhada. Eu acho que aquele lá eu fiz com a régua espelhada, aquele do lado de cima, aquele vermelho, azul claro e marrom. O primeiro da direita lá, esse olha. Você tá vendo que você não vê o triângulo? É verdade. Ele tá com a régua espelhada. Ah, mas a Ana pôs a régua espelhada porque ela errou? Não, porque eu quero um outro efeito. Olha só. Você entendeu? Por isso que é legal fazer o patchwork, Rogério, porque você não tenha preconceitos, você não fique com receio de brincar com o instrumento que vocês têm. Com este kit, as meninas têm um instrumento muito rico de material. Tanto com o DVD e a apostila, mas com as réguas. Esse material é um material muito rico que dá para explorar muito. Sem limites. Sem limites. Então não tenha receio. Crie as suas peças. Brinque com elas. Né? Eu falo que não existe o certo ou errado no patchwork. Esses dias eu recebi um e-mail de uma menina falando assim: Ana, eu adoro as suas aulas porque você conseguiu colocar na minha cabeça que se tiver um pouquinho torto, não é erro. Eu falo, tem um ditado que diz, isso é verdade, é a comunidade Amish nos Estados Unidos, eles fazem um patchwork super perfeito. Isso eu queria contar e é verdadeiro. Eles fazem um patchwork super perfeito, eles vivem no século XVIII. Eles fazem um patchwork todo feito à mão. Aí quando termina, eles desmancham um determinado ponto e cria-se não um encaixe perfeito. Porque dentro da filosofia deles, somente Deus é perfeito. E o ser humano não pode querer atingir a perfeição divina. Então não tenha receio de querer atingir a perfeição.
faça teste sem receio. E ainda mais o artesanato, né? Que é um trabalho manual, não? Com certeza, isso Fica que é um bonito. diferente do outro, isso que é legal, isso que é bacana. Uau, Ana, muito obrigado. Adorei, viu? Adorei. Um abração Espero que para as toda a meninas... família, para o seu pai, que a gente estava na torcida, Obrigada, viu? eu sei que estava mesmo de coração. Obrigada. Beijo, Brasil. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. Tenha um belo dia agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.